Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se vocês moram no Brasil, vocês conhecem essa birosca em que a gente vive. E essa semana aconteceu de novo um outro apagão no Amapá, que mostra bem a total incapacidade do Estado brasileiro de criar regras mínimas de responsabilização às empresas privadas que administram serviços públicos. Eu também quero comentar um pouco sobre, afinal de contas, hoje é o Dia da Consciência Negra e o episódio absurdo que aconteceu no Carrefour, em que mais uma vida de uma pessoa negra foi tomada num país em que, segundo a última trollagem do vice-presidente, não existe racismo no Brasil. Enfim, o que é, na verdade, só uma trollagem, né? O que é, na verdade, algo só para desviar a atenção do fato de que esse é um governo absolutamente desastrado e desastroso. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e normalmente às quintas. Ontem, infelizmente, não pude fazer, estou a fazer hoje. E eu comento questões que estão acontecendo aí na mídia, relacionadas a debates sobre direito e política, particularmente no direito, que é a minha praia. E esse conteúdo depois ele fica disponível no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também em formato de podcast do Birosca News, no Deezer, Spotify e outras plataformas. Todos os links para essas plataformas estão na bio do meu Instagram, @alebahia_. Pois bem, é algo absolutamente surreal que em 2020 a gente tenha um Estado da Federação Brasileira que passa mais de 96 horas no escuro. E que depois dessas 96 horas, isso lá no começo do mês de novembro, a energia vai voltando gradativamente, com racionamento e graças à intervenção da Eletrobras, de uma subsidiária da Eletrobras, a Eletronorte, uma empresa pública, já que a responsável pelo apagão, que é uma subestação de energia que foi privatizada, que é a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE, que pertence a uma empresa espanhola. É essa empresa responsável pela questão que levou ao apagão em praticamente todo o estado do Amapá. Ela simplesmente não tem custo para ela, aparentemente. E a notícia que a gente vê, na verdade, é que o custo para o restabelecimento da energia elétrica em todo o Amapá vai ser dividido com todo mundo, todos os consumidores, eu digo, exceto com a empresa que, afinal de contas, é responsável por isso e foi privatizada justamente para poder fornecer esse tipo de serviço. Quer dizer, como sempre no Brasil, a gente privatiza os lucros e socializa os prejuízos, né? Mas, como se não bastasse a situação ainda estar muito precária e depois de muitos dias a energia estava sendo retomada paulatinamente, gradativamente, com racionamentos, é claro, em alguns bairros, porque também outra notícia deu conta de que um condomínio de luxo, por exemplo, em Macapá, ele praticamente não perdeu energia elétrica. A gente vai, então, agora, 2 dias atrás, foi no dia 18, um outro apagão. E praticamente todo o estado do Amapá, de novo, ficou no escuro. Isso é surreal, porque, na verdade, isso só acontece porque é um estado pequeno, de população e de peso político, do norte do país. Isso jamais aconteceria, jamais ficaria um tempo absurdo desses num estado como São Paulo, Rio, Minas e, ouso dizer, os estados do Sul, né? Mas como é um estado do norte do Brasil e, na verdade, um estado que mesmo no norte do Brasil tem um peso muito pequeno, econômico e político, então tudo bem. Então tudo bem de ficar aí mais de 4 dias sem energia elétrica e depois com racionamento e depois agora, quando a coisa parecia que ia retomar, outro apagão. E no meio dessa história
Faltou água, porque sem energia elétrica não havia como bombear água, as pessoas sem água encanada, as escolas tiveram que ficar fechadas mesmo. E é claro, né, os hospitais, aqueles hospitais que não conseguiram colocar geradores com combustível, eles ficaram fechados. Isso no meio de uma pandemia. Dessa pandemia que nós ainda estamos nela, não saímos, muito antes pelo contrário, se diz por aí muito fortemente que estamos a passar por uma segunda fase. Então é isso. Né? Isso é surreal, nós estamos falando de 2020. Um estado inteiro da federação no escuro. E, exceto pelo senador Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Amapá, eu não vi, e aí fico pensando se realmente o Amapá não tem governador de estado, se o Amapá só tem um senador, o Randolph, se o Amapá não tem deputados federais na Câmara dos Deputados, não tem deputados estaduais, onde que estão os políticos, os representantes do povo do Amapá, para gritarem aos quatro ventos, exigindo tanto do governo central quanto dessa empresa privada que resolvam esse problema. É incrível que eu não vi chegar um microfone de nenhum jornal, chegar um microfone à frente do governador do Amapá para que ele se manifestasse sobre isso. E mais, nenhum microfone também foi levado de nenhum jornal nesse país, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, lá para a LMTS, empresa privada, para que ela desse uma explicação e dissesse o que ela está fazendo para resolver o problema que é dela. Afinal de contas, a subestação foi privatizada para que ela pudesse operar esse sistema. O presidente da ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele, sobre esse segundo apagão, ele evitou responder as perguntas feitas pelos jornalistas. O ministro das Minas e Energia também não deu nenhuma grande solução. E aí a gente está, em pleno 2020, com o Estado da Federação de novo no escuro. A Companhia de Energia Elétrica do Amapá tem uma previsão agora para ela ser privatizada até meados do ano que vem. Né? Então, assim, será que agora, com essa experiência malfadada da subestação privatizada, será que essa privatização da CA vai ser revista? Ou pelo menos, quem sabe, se não vai ser previsto aí, não vão ser previstos alguns requisitos de continuidade do serviço público para que seja lá quem for que resolver comprar essa empresa? Porque uma coisa que eu li também, eu vou colocar nos comentários desse vídeo, é que quando houve o leilão da subestação que foi a que deu problema, havia requisitos diferentes para empresas públicas e privadas. E aí eu vou ler aqui o que eu vou deixar lá também. Para as empresas públicas, era necessário que houvesse equipamento de reposto e backup de segurança. Já para as empresas privadas, não. Eu exijo mais de uma empresa pública do que de uma empresa privada. Afinal de contas, a continuidade do serviço público não é um princípio do direito administrativo válido à revelia de quem é que estiver prestando esse serviço, seja uma empresa pública, sociedade de economia mista ou uma empresa privada, seja lá o que for. É absurdo e é indigno demais com milhões de pessoas que moram no Estado da Federação viver numa situação dessa em pleno 2020, final de 2020, como se esse ano já não tivesse sido um ano difícil suficiente por causa de todas as questões pelas quais nós estamos passando, inclusive da pandemia. A gente ainda tem essa situação absolutamente bizarra que um Estado da Federação está vivendo, e as coisas estão acontecendo, as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam... aliás, minto, muitos no Amapá saíram às ruas para protestar quando do primeiro apagão, e a resposta que houve, e a responsabilidade disso é do governador, já que ele é o chefe da Polícia Militar, é a resposta da Polícia Militar descendo o cacete em pessoas que foram protestar pacificamente na rua contra o apagão. Isso é absurdo, isso é um negócio surreal, isso é muito bizarro para ser verdade, mas é verdade. Essa é a birosca em que a gente vive, não é?
e continuamos nesse discurso, no discurso quase que um dogma nesse país, de que aquilo que é privado funciona, aquilo que é privado é eficiente, aquilo que é público não funciona. Na verdade, nada funciona nessa birosca desse país, porque eu duvido muito que essa empresa controladora dessa a LMTE, que é uma espanhola, se ela opera negócio, portanto, nesse mesmo sentido na Espanha, eu duvido que ela faça a mesma coisa na Espanha. Mas aqui no Brasil, para subgente, né, já é no Brasil, e não só é no Brasil, é no norte do país, então ok, né, de tratar os cidadãos desse país como subgente. Falando nisso, como se não bastasse tudo mais, um dia antes do Dia da Consciência Negra, mais uma pessoa negra é morta no Brasil por seguranças. E não é a primeira vez que seguranças de supermercado, de lojas, etc., espancam ou até matam pessoas negras nesse país. O último agora, que aconteceu agora, e as imagens ontem, né, e as imagens viralizaram nas redes sociais, num estabelecimento do Carrefour em Porto Alegre. E a resposta do Carrefour é de que cortou o contrato com aquela empresa de segurança. Não é isso, não é só isso que se espera do Carrefour. De novo, também uma empresa privada multinacional, e que se tivesse havido a mesma coisa ou algo parecido na França, de onde vem o Carrefour, eu duvido muito que a resposta seria essa. Aliás, pela mesma razão, nos Estados Unidos, quando também um policial sufocou até a morte o George Floyd, metade da população, quer dizer, a população negra dos Estados Unidos foi para as ruas protestar e passaram semanas protestando. E por aqui a coisa vai continuando como sempre foi. O Carrefour certamente teria uma atitude totalmente diferente caso a vida tivesse sido a vida de um europeu e isso tivesse acontecido dentro do âmbito da União Europeia. Mas como aconteceu com subgente de terceiro mundo, ainda por cima gente negra, então ok, não é? E aí o Carrefour faz uma nota dizendo estar muito chocado com isso, diz que rescindiu o contrato com a empresa de segurança e ok, e fica por isso mesmo, né? Porque essa é a birosca em que a gente vive. O Malaquias está perguntando aqui, na verdade, Malaquias, não há... A Companhia de Energia Elétrica do Amapá ela ainda não é privatizada. Está prevista a privatização dela para acontecer ano que vem. O que foi privatizado lá foram linhas de transmissão. Então, essa que deu problema é uma das linhas de transmissão privatizadas, que pertence a essa multinacional, que aqui no Brasil tem o nome de fantasia aí de Linhas de Macapá Transmissora de Energia. Bom, não transmissora pelo visto, né? Ou transmissora apenas quando interessa. E é isso, né? A gente vai finalizando aí a semana em que duas empresas internacionais, duas multinacionais, e nada contra empresas privadas e nada contra multinacionais, exceto a irresponsabilidade destas para com as vidas que importam menos, aparentemente, né? Vidas negras e vidas de brasileiros, principalmente brasileiros do norte, de um estado pequeno, que aparentemente valem menos e, portanto, podem ser ceifadas, prejudicadas. Enfim, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por todas e todos que estiveram presentes, aquelas e aqueles que assistirem o vídeo e ouvirem o podcast. Se gostarem desse vídeo e desse podcast, curtam, compartilhem. Vamos aí colocar essa questão das privatizações e de um modelo de negócio responsável para, quem sabe, um dia, né, nos transformarmos num Estado de Direito e deixarmos de ser esse bando de sesmarias públicas e privadas que nós sempre fomos. Então, para todos aqueles e aquelas que moram nessa birosca que a gente vive, até segunda-feira com mais algum episódio maluco, estapafúrdio, bizarro e revoltante, normalmente, que acontece nessa birosca de país e que, aparentemente, nada muda, na verdade, muda sempre para pior. Obrigado, gente.